O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, disse que tiveram sorte de que a Ferrari não trouxe seus pilotos para os boxes durante o safety car, e muitos estranharam a estratégia da equipe, que talvez poderia render a vitória a Charles Leclerc. Mas será que isso foi um erro bobo da Ferrari ou tinha uma explicação por detrás da estratégia? Seja bem-vindo ao GP em Casa, o seu canal de notícias sobre a Fórmula 1. E se é a sua primeira vez por aqui ou ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nada sobre o mundo da Fórmula 1. Na reta final do GP de Miami, a corrida parecia já definida, com Max Verstappen criando uma vantagem considerável em relação ao segundo colocado Charles Leclerc, que parecia não ter ritmo suficiente para tentar um ataque ao piloto da Red Bull nas últimas voltas. Mas após o acidente entre Pierre Gasly e Lando Norris, o safety car foi acionado e com isso surgiu a oportunidade de algumas equipes tentarem um pit stop para colocar novos pneus em seus carros. Depois de uma classificação problemática, George Russell largou em 12º lugar e estava em uma boa corrida de recuperação com sua ainda limitada Mercedes. Até a volta 41, Russell estava em 7º lugar, atrás de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, mas parecia não ter condições de tentar um ataque naquela altura da corrida, já que ainda usava os mesmos pneus desde o início, em uma estratégia que no fim deu certo, de ficar na pista ao máximo possível na esperança de se beneficiar de um safety car. E na volta 41, os sonhos de Russell se tornaram realidade e com o safety car virtual e depois do safety car, Russell foi chamado para os boxes e colocou pneus médios novos em seu carro. E o resultado foi visto logo nas primeiras voltas após a relargada, onde o piloto conseguiu sem muito esforço ultrapassar Lewis Hamilton, que estava com pneus mais velhos, por 2 vezes e terminar em 5º lugar. E como a estratégia de Russell deu certo, levanta-se a pergunta, por que a Ferrari não fez a mesma coisa com Leclerc? Com Leclerc logo atrás de Verstappen durante o safety car, o piloto da Red Bull que liderava a corrida não poderia correr o risco de parar nos boxes para uma troca de pneus e assim dar de graça a liderança para Leclerc, na esperança de talvez se recuperar e buscar na pista escorregadia e traiçoeira de Miami a sua vitória nas voltas finais. Mas para Leclerc parecia ser diferente, e com o piloto sem ter muito o que perder, parecia óbvia a escolha por colocar o novo kit de pneus e assim, na relargada, ter condições favoráveis para atacar Verstappen, vencer a corrida e aumentar sua vantagem no campeonato. Para surpresa de alguns, a Ferrari optou por não parar Leclerc, mantendo o piloto na pista com os mesmos pneus até o final da corrida. Assim, Leclerc até tentou, mas não conseguiu ultrapassar Verstappen. Após a corrida, o chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, explicou a estranha decisão, dizendo: "Fizemos essa escolha porque aquecer os pneus aqui estava mais fácil com um pneu já usado do que com um pneu novo. O pneu velho nos dava uma melhor chance de atacar Verstappen nas voltas após o safety car, e Charles foi capaz de fazer isso." Outro contratempo que a Ferrari teve foi a estratégia de pneus usada para o fim de semana. Antes da corrida, Leclerc tinha apenas 2 conjuntos de pneus duros e um conjunto de pneus médios disponíveis. E na altura do safety car, o piloto já tinha usado um conjunto de pneus duros e o único conjunto de pneus amarelos, restando apenas um conjunto novo de pneus brancos duros. O piloto tinha à sua disposição alguns conjuntos de pneus médios usados, mas que por já terem feito várias voltas, o desgaste era muito grande e o desempenho não seria muito bom na pista. E uma mudança para pneus macios também era inviável naquela altura da corrida, já que ainda restavam cerca de 16 voltas para o final. E é provável que nas últimas voltas, os pneus macios já tivessem se desgastado muito e Verstappen poderia recuperar a liderança sem muitos problemas. Assim, apenas restava a Leclerc a opção de colocar pneus novos duros, mas que por demorarem muito para aquecerem, como disse o chefe de equipe Mattia Binotto, limitariam as chances de um ataque a Verstappen após o reinício. Por mais que parecia ser uma boa estratégia, parar Leclerc naquele momento da corrida provavelmente não daria bons resultados e não daria a ele a vitória, já que não tinham pneus rápidos disponíveis. Então, diferente do que pensou Christian Horner, não foi uma sorte da Red Bull, mas sim um erro de estratégia da Ferrari para o fim de semana do GP de Miami, que acabou custando a Leclerc a sua 3ª vitória na temporada. Mas você acha que a Ferrari tomou a decisão certa em não parar Leclerc? Ou deveria ter feito algo diferente? Deixe sua opinião aqui nos comentários.